Em 2018, o trio conhecido como Canibais de Garanhuns foi condenado por assassinar, esquartejar, consumir e vender carne humana dentro de salgadinhos. Um caso clássico de canibalismo. Mas calma lá, o que a gente vai ver aqui é um pouco diferente. Olá, seja bem-vindo ao canal Se Liga na História. Eu sou o professor Gerson e se você gosta da abordagem deste canal, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações e convide mais amigos para acompanhar o nosso trabalho. Antes de tudo, um importante esclarecimento. A palavra antropofagia vem do grego e significa literalmente comer o ser humano. Mas calma lá, não confunda isso com canibalismo. Enquanto a antropofagia é um conceito das ciências humanas e se aplica às práticas religiosas e de guerra da América indígena, o canibalismo é do ramo da biologia e do ramo do consumo de alimentos. Vejam bem, os indígenas não comiam a carne humana porque estavam com fome, nem praticavam a antropofagia em tempos de escassez de alimentos para sobreviver. Isso seria canibalismo, o que é comum no mundo animal. A antropofagia era uma prática esotérica de guerra, um ritual religioso que ocorria após importantes batalhas. A comunidade vencedora assava e comia os maiores guerreiros capturados da comunidade rival, como forma de adquirir e interiorizar as capacidades e os poderes dos inimigos. Ou seja, o índio antropófago comia a carne do rival porque acreditava que iria receber dele sua força, sua beleza ou outras tantas qualidades desejadas. E não pensem vocês que os prisioneiros, ao saber que iriam ser devorados num ritual antropofágico, ficavam desesperados. Pelo contrário, há relatos que indicam que os prisioneiros sentiam-se honrados em participar desses rituais, pois era melhor morrer dessa forma do que em casa de uma doença contagiosa ou de qualquer outra forma. Claro que para nós, em pleno século XXI, é difícil entender tudo isso. Mas percebam que a antropofagia não parte da necessidade de saciar a fome. Durante a colonização do Brasil, os portugueses espalharam pela Europa uma visão completamente distorcida da antropofagia, com o objetivo de animalizar os índios e provar que eles, os portugueses, eram superiores aos nativos da América. Mas quantos povos praticavam a antropofagia na América Portuguesa? Difícil dizer isso. O principal relato escrito que existe pertence ao aventureiro alemão Hans Staden, e ele publicou tudo isso na obra Duas Viagens ao Brasil, em 1557. Através dessa obra, sabemos que grupos como os Tupinambás praticavam a antropofagia. Porém, muitos outros grupos associados a essa prática da antropofagia podem, na verdade, nunca ter consumido carne humana. E sabem por quê? Porque os colonos portugueses acusavam determinadas tribos indígenas de antropofagia para poder escravizar os seus membros. Dessa forma, a escravidão, que era condenada pela Igreja Católica em alguns momentos, passava a ter uma justificativa moralmente aceitável. De acordo com os relatos de Hans Staden, os Tupinambás comiam braços, coxas, costelas e vísceras do inimigo morto. Até as mães da tribo embebiam os bicos dos seios no sangue para que seus bebês provassem da comida humana. A prática antropofágica era fortemente combatida pelos católicos europeus nos aldeamentos indígenas, pois era vista, evidentemente, como uma forma pagã e pecaminosa para tratar a guerra. Mas a conversão forçada dos indígenas ao catolicismo provocava uma confusão mental entre eles. Como conciliar o fato de que era proibido consumir carne humana se uma das bases da Eucaristia era o consumo do corpo de Cristo? Você já ouviu falar no bispo Dom Pero Fernandes Sardinha? Pois bem, ele foi o primeiro bispo do Brasil. Chegou em Salvador em 1551.
Mas a vida de Sardinha não ficou marcada pela sua atuação como bispo, e sim porque ele teria sido devorado em um ritual antropofágico dos índios Caetés em 1556. Após uma passagem conturbada no Brasil, onde Sardinha arrumou encrenca tanto com indígenas quanto colonos, ele acabou decidindo retornar à Europa. Pegou carona na nau Nossa Senhora da Ajuda, em 1556. No entanto, após o navio percorrer cerca de 6 léguas, acabou naufragando na costa do atual estado do Alagoas. O bispo e cerca de 90 tripulantes teriam conseguido chegar à costa, mas ao serem capturados pelos índios Caetés, de linhagem próxima aos Tupinambás, foram devorados em um banquete antropofágico. Apenas 3 tripulantes teriam conseguido fugir e relatar o que aconteceu. O principal narrador do fato foi o Frei Vicente de Salvador, e não se sabe se realmente o tal banquete aconteceu. Mas é fato que os portugueses usaram a morte de Sardinha como pretexto para começar uma guerra contra os índios Caetés. Em poucos anos, cerca de 80 mil indivíduos da tribo foram exterminados pelos portugueses, que passaram a colonizar a região onde os Caetés viviam. E você, concorda com essa visão das ciências humanas de que a antropofagia é diferente do canibalismo? Registre sua opinião aqui nos comentários e, se quiser, sugira novos temas para estarmos abordando aqui no Se Liga na História. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!